Já de volta aqui com o Gazeta Alerta. Olha, meus amigos, agora o Gazeta Alerta vai mostrar mais um caso no quadro Alerta Consumidor. O caso de hoje é o da dona Antônia Costa, moradora do bairro Floresta. Ela contratou os serviços de um advogado para uma causa trabalhista. A cliente diz que não foi avisada das audiências. Ela foi avisada apenas de uma audiência, a última, sendo que até dessa última audiência ela não pôde participar, porque o advogado teria informado o horário errado da audiência. E quando ela chegou lá, já tinha encerrado. Resultado: depois de algum tempo, a cliente descobriu que ganhou a causa. A ação que ela moveu na justiça, ganhou. E o que aconteceu? O advogado desapareceu com o dinheiro da indenização. Sumiu, ninguém consegue achar. Você vai ver os detalhes desse caso agora no Alerta Consumidor. Acompanhe. Nós estamos chegando aqui na casa da dona Antônia Costa, no bairro Floresta, para contar mais um caso aqui no quadro Alerta Consumidor. A dona Antônia já está ali aguardando a gente. Antes de conversar com ela, eu vou contar um pouco dessa história. Dona Antônia era funcionária de uma empresa aqui em Rio Branco. E aí teve um problema com essa empresa, entrou na justiça pedindo uma indenização. Contratou um advogado para que esse advogado cuidasse do caso para ela. O processo andou, só que dona Antônia nunca foi para nenhuma audiência, muito embora as audiências tenham acontecido. E o pior, na última audiência, quando o caso seria decidido, a dona Antônia também não participou. Depois ficou sabendo que uma indenização no valor de R$ 8.340 foi paga ao advogado dela, que nunca repassou o dinheiro para a cliente. Boa tarde, dona Antônia. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então, me conte essa história desde o começo. A senhora entrou na justiça contra uma empresa, não foi isso? E aí o advogado acontecia as audiências e o advogado não me informava. Quando foi que a senhora deu entrada no processo? Tem uns 3 anos já. Eu não lembro bem a data, tem uns 3 anos já. E se vinha tendo as audiências e eu não sabia das audiências, né? Quando foi a última audiência, ele me falou que a audiência era às 11h30, me ligou já faltando 10 para 11 horas, né? Aí eu vou lá com a minha nora, quando eu chego lá, encontro ele lá embaixo, dizendo que a audiência já tinha acontecido. Veja bem, esse processo tramitou alguns anos na justiça e essa última audiência seria para decidir o caso. Essa última audiência aconteceu no ano passado. Foi, a última audiência aconteceu o ano passado, no mês de julho. Certo, então a senhora foi convidada, mas em cima da hora. Em cima da hora, e ele disse que a audiência era um horário e foi outra. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá embaixo dizendo que a audiência já tinha acontecido. E aí, como foi lá? Quando a senhora chegou, encontrou com ele? Encontrei com ele e disse, a audiência já aconteceu. Eu falei assim, e aí, doutor, por que o senhor não me ligou? Ele disse, porque eu tinha perdido seu telefone. Eu disse, como o senhor me ligou depois? Ele disse, porque eu achei. Aí eu disse assim, ele disse, já aconteceu, porque a audiência que aconteceu 11 horas, não aconteceu, aí foi a nossa. E foi só comigo e o juiz, nem a outra parte apareceu. Segundo ele? Segundo ele. Aí eu disse, e aí, como é que foi? Ele disse, não vai dar nada não, que a sua perícia, o médico que fez sua perícia, não está muito a favor da senhora não. Então eu acho que não vai dar nada não. Aí eu disse, então como é que vai ser agora? Ele disse, eu vou lhe dar o número do processo, a senhora fica vindo aí para ver. E aí eu não fui, né? Passou meses e meses e eu fui. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, ele tinha recebido essa quantia de dinheiro no meu nome. É aí que a senhora descobriu que tinha ganhado a causa. Foi aí que eu descobri que tinha ganhado a causa, né? Mas eu acho que essa minha causa era para ter sido melhor, né? Se ele tivesse me avisado de todas as audiências, eu tivesse participado, né? A senhora tem aí alguns documentos. O que são esses documentos? Esse documento aqui é o documento do dia da audiência. Esse aqui é o outro lado da audiência também, né? A senhora conseguiu esses documentos depois? Depois eu voltei lá, aí falei com as pessoas que trabalham lá na Justiça do Trabalho, pedi a cópia dos processos, eles me deram e eu estou atrás do meu direito. Isso aqui eu recebo do que ele recebeu o dinheiro. Esse aqui é o documento que comprova inclusive o valor, né? Está aqui.
R$ 8.342,75 pagos ao doutor Joelmir Oliveira dos Santos, advogado, OAB 3283. Daí, portanto, não resta nenhuma dúvida de que a causa foi ganha e de que o valor estava para ser pago ao seu advogado. Era, isso mesmo. E depois disso, dona Antônia, a senhora procurou a OAB para denunciar esse advogado? Procurei, denunciei, aí a moça que atendeu nós lá falou assim, vocês vão fazer a queixa dele aqui, só tem que assim. Ele pode passar um tempo sem exercer a função dele. Isso a senhora ouviu na OAB? Foi, ouvi lá da moça lá que atendeu nós. Aí eu andava com a minha nora, minha nora olhou para ela e falou assim, quer dizer que nós viemos aqui então só para falar dele? Aí ela falou assim, mais ou menos. Depois disso tudo, hoje, se a senhora ligar para o telefone desse advogado, o que acontece? Eu não sei o que pode acontecer, né? Só se a gente ligar para saber, porque eu tenho ligado e do meu ele não atende. Nós vamos tentar falar agora com o doutor Joelmir, advogado da dona Antônia. O telefone dele, o final, é o 4470. Vamos lá. Por enquanto, nem sinal de chamar. Aí, caixa postal. Vamos tentar mais uma vez. Final do telefone 4470. Nem chega a completar a ligação, né? Este telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada neste momento. Portanto, não obtivemos sucesso num contato telefônico com o advogado, mas vamos até a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, onde a dona Antônia já prestou, inclusive, uma denúncia contra esse advogado, e vamos ouvir o outro lado dessa história e ver o que é possível fazer para tentar ajudar a dona Antônia. Tá certo, dona Antônia? Certo, muito certo. Então, a senhora aguarde notícias, é o quadro Alerta Consumidor. Olha, sobre esse caso, depois de nós tentarmos entrar em contato com o advogado e não conseguimos, né? Você viu aí na matéria, o telefone dá na caixa postal. No escritório desse advogado não tem ninguém. Nós fomos então à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, e eu conversei com um dos representantes da Comissão de Defesa do Consumidor, que falou sobre o que pode acontecer com esse advogado que teria lesado a cliente. Também orientou a dona Antônia sobre o que ela pode fazer para ter o seu direito garantido, ter a sua indenização recebida. Vamos ver a sequência do caso Alerta Consumidor. Sobre esse caso da dona Antônia, nós viemos aqui na Ordem dos Advogados do Brasil conversar com o Dr. Mário Paiva, que é da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. E ele vai nos dar explicações tanto sobre o aspecto da relação de consumo da dona Antônia com o advogado, como também do processo que esse advogado pode sofrer aqui na Comissão de Ética da OAB. Não é isso, doutor Paiva? Correto, Rogério. Rogério, com relação à questão da conduta do profissional, do advogado, aqui na OAB nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina que funciona para apurar essas situações, Rogério. Se essa denúncia, né, no caso, for verídica, se a pessoa tiver provas do que ela está alegando, com certeza, se ela vem aqui à OAB, ela pode procurar o Tribunal de Ética e Disciplina, que aliás é um tribunal bastante atuante. A gente aqui não tem o menor interesse que maus profissionais fiquem no mercado em detrimento dos bons profissionais, mas enfim, se isso for realmente verídico, essas alegações, ela pode buscar aqui o TED e fazer essa denúncia, né? Ela precisa estar munida de provas, né? E aí, com certeza, esse profissional vai ser chamado a responder um processo administrativo, em que, entre outras sanções, ele pode receber até uma condenação no sentido de ficar com a carteira dele suspensa por um determinado período, né? Claro, isso tudo a gente está partindo do prisma que se isso for verdade, né? Agora, com relação ao prejuízo que ela alega ter sofrido em decorrência da má prestação de serviço desse profissional, ela tem, Rogério, todos os direitos de buscar a justiça, né? E para ver ressarcido esse prejuízo, né? Exemplo, se ficar comprovado no processo que esse profissional não atuou com presteza, não atuou com diligência e ele deu causa a que ela viesse perder essa ação ou que ela viesse sofrer algum dano, ela pode buscar, através de uma ação judicial de indenização contra o advogado, o ressarcimento desse dano. Porque
é uma relação de consumo também, cliente-advogado, né? Ou seja, ela pode então procurar, por exemplo, o juizado especial, que inclusive esse valor que ela pleiteia de R$ 8.300 está dentro daquele teto em que a pessoa pode procurar a justiça sem a obrigatoriedade de um advogado. Correto, você falou bem. Se ela alega que sofreu prejuízo no valor de R$ 8.000, né, como é o que está sendo alegado, ela pode buscar uma ação indenizatória perante o juizado especial, né? Para isso ela vai ter que comprovar a relação dela jurídica com esse profissional, né? Normalmente os profissionais, os advogados costumam fazer contrato, né? Contratação de honorários com a parte, né? Mas assim, mesmo que não haja esse contrato formal escrito, Rogério, se ela tiver provas, né, documentos do processo ou testemunhas que sabem dessa relação, ela pode levar a juízo e buscar essa indenização. Tá aí, portanto, as explicações do Dr. Mário Paiva, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Muito obrigado, Dr. Paiva. Você segue acompanhando o desfecho desse caso aqui no Alerta Consumidor. Olha, é um absurdo, né, o que acontece com os maus profissionais, que não são só advogados, tem em toda a profissão. E a OAB é muito rigorosa com esses casos. Eu estive conversando demoradamente com o Dr. Paiva e ele me disse que tem outros advogados, né, o chamado advogado de porta de cadeia, que promove esse tipo de situação e que outros já estão com direito de advogar suspenso por conta desse tipo de golpe. Ou seja, carteira da OAB não é atestado de idoneidade para ninguém. Então o consumidor, o cliente, precisa ficar muito atento, até acompanhar o processo também, independente do advogado, porque hoje é muito fácil. Você vai lá no site da Justiça, digita o seu nome como sendo a parte interessada, ou digita o número do processo e você vê toda a movimentação, tudo que foi feito, tudo que resta a ser feito, né? Então o cliente pode ir lá, pede o número do processo ao advogado ou digita o seu próprio nome e tem a movimentação completa do processo, que é para não acontecer isso, né? Eu quero inclusive aqui sugerir à OAB que coloque um advogado à disposição dessa senhora. É para acompanhar ela. Ela foi no Tribunal de Pequenas Causas, nós acompanhamos. Coloca aí o VT para a gente ver o final dessa história. Estamos aqui na sede dos Juizados Especiais Cíveis, junto com a dona Antônia. Aqui é o famoso Juizado de Pequenas Causas. E a dona Antônia, conforme foi orientada pela Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu entrar com uma ação contra esse advogado que, segundo ela, teria lesado a dona Antônia, como você acompanhou desde o início desse caso aqui no Alerta Consumidor. A dona Antônia acaba de ser atendida, você vê aí nas imagens o momento em que ela vai até o guichê e apresenta as provas, conversa com a atendente e abre o processo que agora vai tramitar aqui no Juizado de Pequenas Causas. Dona Antônia, qual a expectativa da senhora agora? A minha expectativa é de eu ganhar esse caso, né? Eu vou entrar aqui agora e eu peço a Deus que eu consiga, né? Porque ele recebeu esse meu dinheiro e ele não me repassou. E eu tô com fé que aqui seja resolvido. E agora eu vou entrar e vou abrir um processo contra ele. Aí, portanto, já existe um processo tramitando na Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e agora também uma ação na Justiça para a dona Antônia tentar receber o que é de direito. Dona Antônia, eu quero firmar um compromisso aqui com a senhora que quando da realização da audiência aqui no juizado, nós vamos acompanhar para trazer então o desfecho desse caso e, se Deus quiser, com a senhora conseguindo o que a senhora tem direito. Com certeza, se Deus quiser, vai acontecer, com certeza. Eu vou estar sempre em contato com vocês e vamos desmanchar esse caso juntos. Aí, portanto, o caso agora está judicializado, é com a Justiça e a gente segue de olho no Alerta Consumidor. O tempo está estourado, essa audiência já foi marcada, nós vamos acompanhar esse caso e a sequência dele aqui no Alerta Consumidor, que volta na próxima sexta-feira com outros casos semelhantes. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, uma boa tarde, um bom fim de semana, até segunda-feira.